Olá, seja bem-vindo ao Laços de Mulheres. Eu sou a Marcele, fundadora desse espaço de apoio e acolhimento. Vamos mais uma vez, mais um dia, rezarmos juntas o terço sistêmico pela cura da alma feminina. Ao longo das semanas, cada semana nós estamos refletindo juntas sobre um tema específico. E essa semana é a semana de prosperar, permissão para prosperar. Isso é um desafio para nós, permissão para prosperar. E nossas histórias coletivas, ancestrais, inúmeras marcas deixadas por mulheres que não puderam brilhar, ter sucesso, confiar que o dinheiro poderia ser uma bênção. Muitas de nós carregamos culpas, medos, lealdades invisíveis que bloqueiam o nosso fluxo de prosperidade. Mas Maria nos ensina um outro caminho. Maria disse sim a uma missão grandiosa mesmo sem garantias. Ela foi mãe de um rei, sem viver no luxo. Acolheu a abundância de Caná e o silêncio do Calvário. Guardou no coração mistérios profundos sem controlar, mas confiando. E a vida de Jesus também revelou para nós uma nova lógica de prosperidade. Ele multiplicava com fé, se retirava para orar, curava e servia com presença, caminhava entre ricos e pobres, mas sempre com dignidade e propósito. Maria, com sua escuta e entrega, nos mostra que a verdadeira prosperidade nasce da confiança, da cooperação e do serviço à vida. Esse terço é um convite para olhar para o dinheiro, para o sucesso, para os nossos dons com novos olhos, como bênçãos que podem fluir, não como fardos que precisam se esconder, como missão e não como prova de valor, como caminho de cura para nós e para quem virá depois. Se você chegou até aqui é porque algo em você está pronta para receber. Vamos rezar juntas? Que Maria nos acompanhe nessa caminhada. E o círculo está aberto. Hoje nós iniciamos contemplamos os mistérios luminosos da permissão para prosperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos rezar um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Ao Pai que nos criou, ao Filho que nos remiu e ao Espírito Santo que nos santifica, nos guia, nos orienta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus. Sou filha amada, digna de prosperar. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. Reconhecer a própria identidade divina. Antes de qualquer milagre, Jesus é reconhecido como filho amado. Também nós precisamos lembrar que somos amadas antes de qualquer conquista. A base da prosperidade é a dignidade. Sou filha, logo posso receber.
Existe um caminho para isso: acolher a bênção de pertencer, reconhecer o valor sem precisar merecer, quebrar a crença de que só recebe quem se sacrifica. Maria, ensina-me a receber com amor, sem culpa nem esforço, que eu me lembre todos os dias que sou filha amada e isso me basta. Então, nas contas do terço, vamos rezar juntas. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, Mãe da coragem silenciosa e da entrega profunda, hoje me coloco diante de Ti, com um coração aberto, que a minha prosperidade seja leve, digna e fecunda, a serviço da vida e da missão que Deus me confiou. Ensina-me a ter coragem para ocupar o meu lugar, sustentar o que recebo e partilhar com sabedoria. Que o sucesso não me afaste da essência, mas revele quem eu sou. Que o dinheiro seja instrumento de bênção e não de culpa. Hoje, em Tua presença, Maria, eu digo sim ao que é meu. Amém. No segundo mistério, contemplamos as bodas de Caná. A abundância começa na confiança. Fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. A abundância começa com fé e serviço. Maria reconhece a falta, confia e intercede. O milagre acontece na cooperação. Prosperar começa quando reconhecemos que não precisamos fazer tudo sozinhas. Pedir ajuda, confiar no tempo e celebrar são partes da jornada. E existe um caminho para isso: curar a autossuficiência que adoece, permitir-se ser cuidada, honrar a rede de apoio feminina. Maria, que eu confie no tempo de Deus e na força do coletivo, que eu não tenha vergonha de pedir, de esperar e de celebrar. Juntas vamos rezar nas contas do terço. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, Mãe de coragem silenciosa e de entrega profunda, hoje coloco-me diante de Ti com um coração aberto. Que a minha prosperidade seja leve, digna e fecunda, a serviço da vida e da missão que Deus me confiou.
Ensina-me a ter coragem para ocupar o meu lugar, sustentar o que recebo, partilhar com sabedoria. Que o sucesso não me afaste da essência, mas revele quem eu sou. Que o dinheiro seja instrumento de bênção e não de culpa. Hoje, em tua presença, Maria, eu digo sim ao que é meu. Amém. No terceiro mistério, contemplamos o anúncio do reino. A prosperidade nasce de dentro. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Prosperidade com estado interno. A verdadeira abundância não começa fora, com cifras, mas dentro, com valor. Quando reconhecemos nossos dons, deixamos de buscar fora o que existe dentro de nós. Existe um caminho para isso, olhar com gratidão para os meus talentos. Parar de me comparar, reconhecer que sou suficiente. Maria, ensina-me a ver valor no que habita em mim, que eu prospere a partir do que eu sou e não pela falta. Maria, comigo nas contas do terço. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo, a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, Mãe da coragem silenciosa e da entrega profunda, hoje me coloco diante de Ti com um coração aberto. Que a minha prosperidade seja leve, digna e fecunda, a serviço da vida e da missão que Deus me confiou. Ensina-me a ter coragem para ocupar o meu lugar, sustentar o que recebo e partilhar com sabedoria. Que o sucesso não me afaste da essência, mas revele quem eu sou. Que o dinheiro seja instrumento de bênção e não de culpa. Hoje, em Tua presença, Maria, eu digo sim ao que é meu. Amém. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração, assumir a minha luz com humildade. Esse é o meu filho amado, escutai-o. Lucas capítulo 9, versículo 35. Permissão para brilhar. Brilhar é um ato de coragem. Muitas mulheres escondem os seus talentos por medo de julgamento ou rejeição. A prosperidade exige visibilidade. É hora de deixar-se ver. Existe um caminho para isso. Curar a lealdade às mulheres que não puderam brilhar, que não puderam se expor. Sair da invisibilidade. Liderar com amor e verdade. Que Maria, dá-me coragem para assumir a luz que Deus colocou em mim. Que o meu brilho não seja ameaça, mas serviço. Então comigo reze nas contas do terço. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar,
a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, Mãe da coragem silenciosa e da entrega profunda, hoje me coloco diante de Ti com um coração aberto. Que a minha prosperidade seja leve, digna e fecunda, o serviço da vida e da missão que Deus me confiou. Ensina-me a ter coragem de ocupar o meu lugar, sustentar o que recebo e partilhar com sabedoria. Que o sucesso não me afaste da essência, mas revele quem eu sou. Que o dinheiro seja instrumento de bênção e não de culpa. Hoje, em Tua presença, Maria, eu digo sim ao que é meu. Amém. No quinto e último mistério, nós contemplamos a Eucaristia, multiplicar para servir a vida. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Partilhar sem escassez. Na Eucaristia, Jesus se doa e há multiplicação. Quando colocamos o dinheiro, o sucesso, os talentos a serviço da vida, o que temos se multiplica com sentido. Existe um caminho para isso: prosperar com propósito, doar sem se esvaziar, multiplicar para servir. Maria, ensina-me a usar os meus recursos com sabedoria, que eu não retenha por medo, nem desperdice por culpa. Nas contas do terço, então, reze comigo. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus talentos, os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar e honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, ensina-me a confiar, a honrar os meus dons sem medo e a servir com generosidade. Maria, Mãe de coragem silenciosa e de entrega profunda, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto. Que a minha prosperidade seja leve, digna e fecunda, a serviço da vida, da missão que Deus me confiou. Ensina-me a ter coragem para ocupar o meu lugar, sustenta o que recebo e partilhar com sabedoria. Que o sucesso não me afaste da essência, mas revele quem eu sou. Que o dinheiro seja instrumento de bênção e não de culpa. Hoje, em Tua presença, Maria, eu digo sim ao que é meu. Amém. Prosperar é também um ato de libertação para nós e para as mulheres que vieram antes, e um caminho para as que virão. Muitas de nós carregam lealdades invisíveis, mulheres que não puderam ter, ser ou conquistar. Outras repetem histórias de escassez, de sacrifício e invisibilidade. Algumas até prosperam, mas não conseguem sustentar a abundância. A constelação familiar nos convida a honrar essas histórias sem repeti-las. Quando olhamos com amor para o passado, abrimos espaço para o nosso futuro. Quando ocupamos o nosso lugar, a prosperidade flui com sentido. Se isso faz sentido para você, a constelação familiar pode também ser uma ferramenta, um apoio para desbloqueio, para ajudar você no seu processo de
permissão à prosperidade. E eu continuo convidando você a compartilhar esse vídeo com outras mulheres que precisam escutar essa mensagem, que podem, através dessa oração, abrir caminho para a abundância e para a prosperidade de forma leve, saudável, com equilíbrio. E que juntas continuemos em oração, intercedendo umas às outras, formando uma rede de apoio, construindo laços de mulheres que intercedem umas pelas outras. Que esse espaço seja também uma forma de honrar as nossas ancestrais, que antes tinham a possibilidade de se reunir e de compartilhar suas jornadas enquanto rezavam. E nós aqui, mulheres contemporâneas, fazemos isso, cada uma do seu lugar, mas conectadas de alma e coração. Estivemos aqui então reunidas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo, fique com Deus.